Oi, Oi, gente, tudo bem, Petri? tudo bem, Osíris? Então, nós estamos aqui pelo Cultiva e vamos conversar um pouco, porque você tem um trabalho muito interessante da psicanálise, do autoritarismo, do nazismo, né? Que isso está até virando um curso, né? Uhum. E como é que você chegou aí, Petri? É assim, essa trajetória é muito. Você já me falou algumas coisas do bastidor aqui, foi muito, muito legal. Vamos trazer isso à tona. É, é uma história longa. Eu tenho uma formação bastante. Eu gosto de usar a expressão heteróclita, né? Ah, porque eu fiz um trajeto bastante sinuoso, né? Mas, assim, para ter uma ideia sobre a questão, porque o trabalho esse envolve a relação entre psicanálise e filosofia, especificamente, né? Não Tá. envolve sociologia, porque eu sou um bronco em sociologia, mas, né, o máximo assim que eu ah, ah, cheguei próximo da sociologia foi a antropologia social, né? Que eu fiz uma pequena formação com um antropólogo quando eu era adolescente, né? Mas quando eu era jovem, assim, para ter uma ideia, o meu avô, que era um designer de calçados e tinha uma empresa, ele era uma pessoa que ele valorizava muito cultura. E tanto é que ele dedicou uma boa parte do dinheiro que ele tinha para financiar bolsas de estudo na Universidade Católica. O meu avô era católico, a minha avó era luterana alemã, né? E aí vai aquelas histórias. E ele, com isso, trazia duas pessoas sempre no final de semana, que eram amigos dele, que eram irmãos maristas, para ficar o final de semana todo na casa, que era uma casa gigantesca, uma mansão, né? Isso no Brasil, Petri? No Brasil. Na Não, cidade. porque... Fala. É, Qual cidade? a cidade de Novo Hamburgo. Ah, É tá. uma cidade bolsonarista, inclusive. Mas a minha família não era. Não era. Bom, aí Ufa. assim. Uh, e a minha tarefa, que eu era um menininho de 6, 7, 8 anos, era servir de pajem, ficar dando assistência para esses dois irmãos maristas, né? Em contrapartida, né, eles me adotaram, esses dois irmãos maristas, me colocavam no colo, eu levava bolsa de água quente no inverno para eles dormir, daí eles diziam, senta aqui, nós vamos te contar uma história, aquela coisa toda. E aí eu aprendi muitas coisas, e por orientação deles, eu ganhei de presente a enciclopédia, quando eu tinha, mal estava Ah, alfabetizado. E ele dizia: tu tem que ler um verbete por noite, antes de dormir. E eu fazia, e era maravilhoso, aprendia, ia aos pouquinhos e tal. E lá, com um deles, que hoje é falecido e foi o bibliotecário da PUC, do Rio Grande do Sul, durante muito tempo depois, eu conheci a Grécia. E ele começou a falar sobre os filósofos em 2 ou 3 finais de semana, contando uma viagem que ele tinha ido fazer para a Grécia e registrou tudo na forma de slides. E aí eu descobri a arte grega, descobri os filósofos. E quando eu cheguei lá pelos 15 anos, meu padrinho tinha uma. É uma história longa, muito engraçada. Ele tinha uma padaria que era maravilhosa e ele tinha um lugar atrás da padaria que era muito boa, assim, que era um lugar VIP, que era só para as pessoas que eram mais chegadas dele e tal. E, por acaso, eu, como piar e afiliado dele, tinha o direito de usar esse lugar, levar minhas revistas, ler o jornal, etc., estudar. E na saída do caixa, tinha uma livraria junto com o caixa, com gibis, revistas. Eu me lembro que eu tinha 15 anos, eu olhei para cima e vi um livro de capa azul, marrom, e disse: Pensadores? Nossa, há alguém que pensa.
E eu disse para minha madrinha, a Ivalda, que cuidava da grana, eu vou pegar, depois eu pago. E fui para casa. E era o volume do Heidegger. E aí é o seguinte, eu abri, comecei a olhar e tinha lá uma relação de textos, e tinha um texto que era o que é isto a filosofia? Was ist das Philosophie? O alemão foi a minha língua materna. Eu aprendi Ah, tá. português quando eu entrei aos 6 anos no jardim de infância, no pré-primário, né? Ditadura, né? Sabe aquelas épocas assim, né? Sim, sim. E comecei a ler o texto. Eu li, levei 1h30 para ler o texto. Era de manhã, era 10, 11h30, terminei. Aí a minha avó perguntou, posso servir o almoço? Eu levantei e eu disse assim, nossa, estou com uma dor de cabeça incrível. Eu não entendi absolutamente nada desse texto. Eu disse para ela, mas tem algo tão interessante aí que me captura. Eu disse, vou tomar um café e vou ler de novo, daí a gente almoça, pode ser? Aí eu comecei a ler de novo o texto. E aí eu comecei a comprar Os Pensadores sistematicamente. Depois, eles me deram de presente a coleção completa, porque eu achei, foi uns 3 anos depois, um major do Exército, na cidade de São Leopoldo, tinha colocado um anúncio no jornal que ele estava vendendo a coleção dos Pensadores, que ele tinha ela completa. E eu fui lá, né? E comprei dele a coleção. E o único livro que ele tinha lido era o Karl Marx. Eu disse, quando eu vi, esse é o único que você leu, não é? A gente tem que ler porque comunista, sabe como é que é? Mas eu não dou muita bola para esse. Ele era um cara muito legal, sabe? E aí eu tive a coleção completa, hoje ela está com a minha filha, né? E nessa coleção eu conheci o trabalho do Adorno e do Horkheimer, porque num dos volumes nós temos Walter Benjamin, Adorno e Horkheimer, né? E aí eu comecei a ler e gostei muito, né? Eu me lembro que quando eu li o Karl Marx nessa coleção, depois comecei a comprar os outros livros, eu li Salário, Preço e Lucro. Quando eu terminei a leitura dessa parte, eu me levantei da área onde eu lia, que eu tinha uma área grande onde eu lia, fui caminhando até a sala, peguei o telefone preto de Baquerite, liguei para o Esporte Clube Internacional e mandei cancelar o meu título de torcedor de futebol e nunca mais botei os pés na igreja também. Apesar de ter feito a minha universidade numa universidade jesuíta e ter trabalhado com os jesuítas durante 10 anos depois como professor e ter me aproximado muito, né? Respeito demais eles, né? Então, nessa época, eu comecei lá pelos 15, 16 anos a ler o Freud também, né? E eu comecei a ler o Freud porque eu participava de um grupo de poesia, de escritura poética, ao mesmo tempo que eu fazia o Liceu de Artes na adolescência. Desenho, pintura, escultura. Né? Gosto muito de pintar e desenhar, eu faço isso, né? Para o meu trabalho profissional, inclusive. Legal. Eu acabei lendo Freud. E o Freud, primeira vez que eu peguei ele, eu me apaixonei pelo Freud, sabe? E desde aí, o Freud, a psicanálise e a filosofia têm me acompanhado na minha existência, para ser bem resumido, né? Nesse aspecto, né? Parece que não é uma biografia, parece uma sina isso, né? Você foi cercado. Eu tive muita sorte, sabe? Eu pude fazer o mestrado e trabalhar como secretário pessoal, e sou amigo pessoal dele, né? Do Ernildo Stein, que é um dos maiores filósofos brasileiros, fez o pós-doc com Heidegger, né?
E toda semana eu converso com o Stein, nós somos muito amigos, ele me telefona, a gente bate papo. Antes da pandemia, eu ia visitar ele uma vez por semana, a gente tomava chá, discutia textos e tal. Agora nós estamos discutindo os cadernos negros do Heidegger, né? Que é toda a discussão sobre o envolvimento de Heidegger com o nacionalsocialismo, as críticas dele, as ingenuidades dele, etc., etc., né? Porque, na realidade, o Heidegger ele era um ingênuo politicamente, bobo, né? Mas um cara muito vaidoso. Mas a mulher dele, a Elfriede, era nazista, né? Infelizmente, tem isso, né? O que vai se fazer, né? Essa coisa dessa relação com o nazismo e o fascismo me perseguem a vida inteira. Na realidade, também porque eu sou um teuto brasileiro, né? Eu sou de origem alemã. Como na minha cidade eu instalei o meu consultório como psicanalista, porque eu fiz formação em psicanálise, né? Lá no sul mesmo. É no sul. E como o meu nome nessa cidade é um nome importante, porque os Petris eles são os fundadores da emancipação da cidade, e tem uma série de coisas, assim, são parentes meus, né? E também eu sou uma pessoa dada, falante, assim, e eu instalei meu consultório no calçadão da cidade, que é um lugar nobre, onde tinha os cafés, onde todo mundo se reunia. E mesmo eu sempre tendo posições de esquerda, sempre o pessoal me respeitou muito, porque eu também sempre fui muito educado, né? Naquela história, dizia, não, tá, tudo bem, mas veja bem, olha isso e aquilo e tal, tá. Acontece que eu comecei a ser procurado por sujeitos que me ofereciam livros para ler, batiam no meu consultório para ler, diz assim, tem aqui uma bibliografia, me disseram que você é uma pessoa muito interessante, que talvez valha interessar. E a primeira que me chegou nas mãos, eu já tinha lido até, mas que me chegou nas mãos era o Mein Kampf, do Hitler. E ele tinha o Himmler e os outros, os livros dos caras publicados em português. Eu olhei e pensei, poxa, mas eu tenho que conhecer o pensamento desses caras, né? Até para poder me defender, né? E eu comecei a ler, né? Comecei sistematicamente a ler. Anos mais tarde, eu trabalhava na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Eu dava aula de filosofia, eu dava filosofia da linguagem e matemática e trabalhava no curso de comunicação, dando filosofia da comunicação e fazia pareado com um colega meu, que é um jesuíta, o padre Pedro Gomes, que é uma pessoa queridíssima, um amigo meu, que ele dava teoria da comunicação. E ele dava Adorno, Horkheimer direto. E aí a gente, todos os dias, assim, quando tinha aula de noite, isso era São Leopoldo, 30 quilômetros de Porto Alegre, eu pegava meu carro, quando a gente ia junto, e levava ele até a casa paroquial dos jesuítas em Porto Alegre. Ele disse, tu não, eu vou te levar. E a gente ficava conversando e discutindo, às vezes parava num boteco para tomar alguma coisa, né? E discutir. E era sempre a teoria crítica que era a nossa discussão. Daí tinha toda a discussão de Erich Fromm, que eu li, acho que muito ele também, e Wilhelm Reich. Mas o Wilhelm Reich é uma outra história que talvez eu possa contar num outro momento, né? Por favor. Porque eu tenho 63 anos, né? Então, vocês imaginem, eu assisti o Woodstock a primeira vez no cinema. Então, essa coisa de ter cabelos compridos até aqui, eu tive. Eram cabelos lindos, hoje eu não tenho mais, né? E o Reich, junto com o Freud, é um cara que caiu nas minhas mãos. A revolução sexual, o combate sexual da juventude, sim. das massas do fascismo. Nossa, isso... Vocês têm que ver, assim, que
1973, 74, 75, nós estamos em plena época da ditadura. Sim, Então, a sim. juventude brasileira, naquela época, buscava coisas para se expressar. Eu conseguia livros, material do grupo do Posadas, no Rio Grande do Sul, ou então do grupo do Prestes, que eu gostava mais. Mas o que caía na mão Sim. era peixe, né? Ah, claro, e tinha a famosa livraria Combate em Porto Alegre, que quando eu descobri ela, eu me tornei assíduo frequentador da livraria Combate, comprando livros e tal. Mas eu estava falando do Reich, né? Mas assim, eu acho que em um outro momento a gente pode falar Sim, especificamente. sim, nós vamos ter. E Então, a partir dessa história você chega a ser um crítico costumeiro não, mas é que a dessa. coisa me persegue, esse é o problema. É, deu para perceber. Em 2000, a PUC de São Paulo, depois que eu passei, assim, em 97, como eu tenho uma formação também na área da saúde, em 97 eu fui convidado para ser co-gestor do Sistema Único de Saúde na minha cidade, porque havia Certo. uma aposta. A aposta do gestor, que é meu amigo pessoal, um pediatra, era assim: a teoria na prática funciona? Esse cara lê filosofia e tudo foi influenciado por mim, né? E eu disse, claro, então vamos provar. E aí eu fui fazer Mas um. de que teoria ele falava? É assim, ó. O que se diz frequentemente é que todos os relatórios da Unesco, da Unicef, da Organização Mundial de Saúde, os grandes relatórios, né, onde tem trabalhos e pesquisas colocados, isso é só teoria, isso não funciona. A Ah, tá. teoria na prática é outra, essa é a ideia. E eu dizia, não, ele também acreditava nisso, que eu acredito. Né? Certo. E aí a gente fez um trabalho e mostramos, por A mais B, que a teoria na prática funciona. Né? Trabalhei com a Nilza Arnes de Oliveira, veio trabalhar conosco, ficou Do irmã do daquele. Evaristo, exato. Olha só, que Temos bacana. um trabalho maravilhoso, sabe, baseado nas ideias dela de multimistura, etc., erradicação da subnutrição materno-infantil e assim por diante. Mas em 2000, a PUC de São Paulo, eu estava fazendo meu doutorado lá, me convida para sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo me tornar professor na PUC. Porque eles precisavam de uma pessoa que pudesse conversar com os computacionais, o pessoal da área da computação, e com o pessoal da área das ciências humanas. Porque, como eu tinha uma formação nas duas áreas, eu tive uma formação na adolescência, na URGS, em análise de sistemas, também estudei matemática, né, e filosofia, psicanálise, essas coisas, eu conseguia tanto falar com o pessoal que só falava do ponto de vista lógico, eu dei aula sobre isso, né? Eu tenho uma formação em lógica também, fui professor de lógica durante 10 anos no curso de filosofia. Eu fui. E aí, então, fiquei 20 anos em São Paulo como professor da PUC e me aposentei lá. Né? Bom, lá em São Paulo, eu conheci um cara chamado Plácido Campos, um cineasta famosíssimo, grande amigo, falecido, né, infelizmente, né, que depois foi me orientando no mestrado. Né? Claro. E ele era o diretor da parte do cinema no Centro Cultural São Paulo. Ele era funcionário público também, além de ser professor. E ele ficou 4 anos me xaropeando para fazer uma mostra de cinema discutida por mim sobre a estética do nazismo. E até que no final, de tanto ele chatear, eu fiz esse evento com ele, né, que é a estética do nazismo e como uma estética do mal. Né? E aí, então, né? Mas, assim, o mais engraçado é que eu estava no primeiro semestre em São Paulo, eu comecei a semanalmente receber e-mails, eu não vou dizer os lugares, né, de uma loja maçom, que é de direita, altamente de direita, me convidando gentilmente para participar das reuniões da loja.
E, por outro, uma escola, também que é meio direita lá, de ir nos eventos. E eu mandava e-mails, olha, tá certo que o meu nome é alemão, etc. e tal, Petri, né, como se diz em alemão, mas eu não estudei aí, não sou seu aluno, eu não quero receber as informações e os convites. Não, mas a gente sabe quem é você, eles diziam, e a gente quer te manter no cadastro. Sabe quando foi que eu parei de receber os convites da loja maçônica? Quando? Quando deu o impeachment da Dilma e eu entrei no meu Facebook e coloquei a minha posição pessoal de protesto em defesa da democracia. A partir daí, nunca mais eu recebi. Acabou com a esperança deles. Pois é. Que coisa, rapaz. Bom, aí então, nós temos a eleição. E lá na PUC, talvez você já tenha ouvido falar, né, que é a Universidade Comunista, né, do Brasil, né, não quer dizer Graças a Deus. não quer dizer que não tenha de tudo lá. O Temer foi, para você ter uma ideia, foi professor na PUC. Ah, foi professor? O Luiz Felipe Pondé é Sei. professor na PUC, é uma lástima. Isso acho Eu terrível. acompanhei para e passo a transformação do Pondé de um sujeito que entrevistava os caras na Europa da esquerda, quando ia passear, né? Indo para uma posição de libertário, Tocqueville, né? Até ele se tornar um cara de direita. Eu era amigo dele, né? E eu não falo mais com ele, né? Não tem mais diálogo, né? Eu tenho diálogo com o Leandro Carnal, que é meu amigo. Nós fizemos faculdade juntos na Unicinos. Nossa alma mater é a mesma. Nós sentávamos juntos na sala de aula, nas disciplinas, e nós brigávamos a aula inteira debatendo e depois íamos tomar café. E era super divertido, né? Nós tínhamos aula com um grande filósofo jesuíta, o padre Malman, Inácio Malman, da Unicinos, e que vivia nos provocando, sabe? Então, era uma diversão. E o Leandro Carnal é uma coisa maravilhosa, né? Bom, e na PUC nós começamos a chegar na eleição. E os colegas, nós tínhamos um ponto na Ministro Godoy, que era o Café Art Seven, que a gente se reunia ali na calçada e ficava debatendo e discutindo. Aí vinha o pessoal do direito, vinha os magistrados e tal. Inclusive o Daniel Cara às vezes passava por ali, porque ele vinha às vezes, né? E nós começamos a montar um grupo que era Intelectuais e Democracia, que eu criei junto com o Marcos Testheimer, que é um psicanalista, que, por acaso, é primo do Rudá. Daí que eu conheci o Rudá, porque Tá. o Rudá numa das 9 listas que nós criamos, né, no WhatsApp, que até hoje existem, né? E, no final, o Marcos saiu e eu fiquei administrando aquele povo todo, né? E nessa época, nós começamos lá novamente um debate sobre a teoria crítica. E o que eu colocava era que eu sentia que, assim como autores como Roland Barthes já não eram mais discutidos em São Paulo, no Brasil, de certo modo, nós tínhamos que retomar a teoria crítica para poder se armar para discutir e defender as ideias diante dos ataques da direita, que estavam chegando as fake news. E eu dizia, olha, mas o Adorno já tinha colocado alguma coisa sobre isso, né? Isso já na época do Temer. Isso já na época do Temer. Entre o Temer e a eleição do Bolsonaro, Haddad, né? Tá. Né? E na eleição, essa última eleição,
nós começamos a fazer uma grande discussão sobre a questão da cauda longa, né, na internet, e sobre a questão da informação e todas as estratégias, né? E eu sempre dizia, mas olha, esse cara, pelo discurso que ele tem, ou ele é Mussolini, ou ele é Hitler, né? Nazista, né? Ou ele é fascista, ou ele é nazista. Até uns dias atrás a coisa não estava tão clara para mim. Hoje ela está um pouco mais clara, porque com essas discussões todas que a gente tem na unidade e diversidade, que é uma lista mantida pelo Rudá, né, e que tem a ver com cultiva, as coisas estão bem mais claras para mim, porque eu fui obrigado a retomar uma série de leituras críticas. Né? Petri, vamos voltar nisso que você está falando, mas antes eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Quando você fala de cauda longa, dentro da minha experiência, que eu conheço, tem a ver com os sistemas de buscas do Google das palavras-chave. Exato. É isso mesmo? Não, não é só isso. Acontece o seguinte, quando uma pessoa começa a se destacar, ela começa a criar um feixe de sujeitos que o seguem. E ele vai indo, né? Certo. Esse conceito vai, inclusive, remontar ao Tim Berners-Lee, que é o criador da internet, a gente poderia, né? É uma coisa que eu discuti muito com o Demi Getchko, que é o cara que criou a internet no Brasil e foi meu colega na PUC, amigo meu, amigo pessoal. Olha só. E que fizemos pesquisas juntos na Unicamp, na PUC, sobre a questão do processamento distributivo, etc. E tal. Mas voltando, então, você falou que teve que rever suas ideias a respeito do Bolsonaro. Não, fui estudar de novo. Eu fui fazer o tema de casa, entende? A gente não pode ficar dando... Lição de casa, né? É que aí, como eu, na realidade, assim, hoje, depois que eu me aposentei, e eu me aposentei também, eu me aposentei porque a gente chega um momento que pode se aposentar, né? E eu me aposentei com 36 anos, né? O que eu contei, tinha mais, né? Me aposentei bem, atingi o teto máximo, aquela coisa toda, mas eu queria desenvolver um trabalho que é a minha pesquisa de doutorado e que é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde a década de 80, que é a aplicação da topologia matemática intuicionista à psicanálise lacaniana, que eu sou um especialista nisso, né? E eu comecei a ser procurado desde 2014. Eu tenho um site, não, o site eu tenho, né? Mas eu tenho um portal de vídeos no YouTube, onde eu trabalho com essa topologia a partir do 3D, né? Que eu tenho, como eu fiz o Liceu de Artes, eu também estudei modelagem computacional e eu desenvolvi uma habilidade muito grande para trabalhar com modelagem 3D, né? Acontece que desde 2014 eu comecei a ser procurado por grupos de psiquiatras e psicanalistas para dar aula para eles de topologia. Então, hoje eu devo ter cerca de 300 alunos, que são grupos onde eu leciono para eles topologia psicanalítica e também leciono Freud, né? Então, eu dou meus cursos sobre Freud. Só que isso ficava muito pesado fazer com a qualidade que eu gostaria de fazer, mantendo o meu trabalho na universidade, na pós-graduação, orientando, e na graduação, e além do fato de que lá na PUC toda hora tem demanda, sabe? E eu me envolvi muito na universidade sempre, né? Ainda estou, até estava semana passada em São Paulo, passei lá e conversei com os colegas, a gente trocou ideias e tal, e eu resolvi, então, seguir fazendo esse trabalho. Né? Porque tem uma questão científica aí muito importante, que é demonstrar as conjecturas que esse psicanalista elaborou do ponto de vista científico. E eu consegui fazer isso. Então, estou desenvolvendo todo um sistema
para mostrar que o trabalho dele é bastante interessante, consistente. De qual psicanalista você está falando? É Jacques Lacan, francês. Ah, tá. Né? Que assim, eu fui ler Freud, aí eu descobri o Lacan em 81, porque saiu na Folha da Manhã que ele tinha morrido, aí eu levantei, fui até a livraria, comprei o cara e comecei a ler ele. Aí, como eu tinha feito mecânica, já tinha estudado topologia, eu disse, o cara usa topologia, que nem o Freud lá na interpretação dos sonhos, maravilha, vou ler toda a obra. Aí eu... foi. Você reconhece essa matéria, esse laço da topologia na interpretação dos sonhos do Freud? Sim, posso até mostrar aqui. Ó, esse é o famoso esquema do pente. Aqui nós temos dois vetores, um ascendente e um descendente, certo? Ou seja, o vetor descendente é um vetor... esse aqui é dextrógero e o outro é levógero. O levógero tem que rotacionar a superfície em 80%. E a indicação, quando dois vetores, e isso vai fazer com que o vetor fique os dois levógeros, a indicação matemática é identifique os pontos, cole. Tem uma banda de Moebius. É incrível. Mas Freud não sabia topologia. Eu também não. Deve ser incrível, eu não estou entendendo nada, mas tá... Se você entrar no meu canal no YouTube, você vai gostar das animações. Já me seduziu. Eu estou me lembrando na hora que você falou do livro que você leu, de Heidegger, né? Você falou, eu não entendi nada, mas deve ter alguma coisa importante aí. O Heidegger é uma coisa... Não só Heidegger, né? Peraí só um pouquinho, deixa eu ser honesto com quem está nos vendo. Ele falou isso quando ele era criança, tá, gente? Essa leitura já mudou bastante. Eu tinha 15 anos, né? 15 anos. Era lindo, né? Isso. Pois é. Eu gostei sempre de estudar, né? Sempre achei legal, porque também o pessoal lá em casa apoiava. Aprendi a ler no colo do meu avô, né? Com o jornal Correio do Povo. Né? Que legal. Coisa, sim. Mas e essa avaliação do Bolsonaro, então, entre o nazismo e o fascismo? Qual a diferença que você vê entre esses dois polos? Como é que você demarca isso? Existem trabalhos muito interessantes. Um dos trabalhos pequenininho, curtinho, dois trabalhos curtinhos, fáceis de ler, é um livro do Roland Barthes chamado A Aula, onde ele Nós vamos colocar no rodapé tudo isso que você está falando, tá? O seu site, essas bibliografias, tá. E o outro trabalho interessante é um do Umberto Eco, que é Urfascismo, né? Umberto Eco é um gênio incrível, né? Um semiótico persiano, europeu, né? E ele vai elencar 14 critérios, itens nos quais o fascismo recorre. E ele vai utilizar, para dizer isso, que para identificar o fascismo, alguns elementos vão estar presentes naquele que vai ser identificado, naquela grupo, mas outros não. E ele vai usar um conceito de jogo de linguagem do Wittgenstein, que está nas investigações filosóficas dele, né? Que ele vai falar das semelhanças de família, né? Que é o Wittgenstein, um autor muito importante, vienense, como Freud, né? Amigo do Gustav Klimt, de uma família bastante saliente na cidade, e o Wittgenstein se tornou um filósofo, era engenheiro aeronáutico, e ele tem esse trabalho sobre os jogos de linguagem, que também o Heidegger já havia trabalhado, mas só foi publicado no final, quando ele já tinha falecido, né? Que é uma questão de permutação. Você tem, por exemplo, 3 elementos da equação dos itens, os 3 primeiros, o outro grupo tem os 2 segundos e o terceiro. O outro grupo tem o terceiro e o quarto, mas não tem o primeiro e o segundo. Daí tu diz que aquele quarto grupo não é fascista, porque não tem aqueles elementos do primeiro. Mas tem.
tem por semelhança de família. É muito interessante, né? Então você está falando do fascismo e nazismo pelos, como é que eu vou dizer, pelos simpatizantes, não é pela figura. Não, é pela definição da mentalidade, da posição. Uma coisa é tu definir a mentalidade, que implica numa posição pessoal que faz proposições sobre o mundo e tenta colocá-las em prática, né? O Roland Barthes, no livro A Aula, ele tem uma definição muito interessante do que é o fascismo e do que é o nazismo, baseado na ideia do discurso. Ele vai dizer o seguinte: o fascista te obriga a dizer aquilo que ele deseja que tu digas. E o parâmetro para Barthes do fascista é a tortura. Que na tortura leva o cara a confessar aquilo que o confessor, o torturador, quer que ele confesse. Certo? Então, o fascismo tem uma atitude em relação ao outro, que é obrigar que o outro se converta à sua posição e enuncie o seu próprio discurso. Faça dele um espelho ou um eco, no caso. Certo. Já o nazista, não. Do ponto de vista da estética do discurso, para o Barthes, o nazista impede o outro de dizer e o elimina. Tá? Certo. Que é o caminho de tomada de poder na Alemanha. Toda a estética nazista é uma estética da destruição. Né? Hitler, quando sai de Paris, depois de ter tido aquele banho de cultura parisiense que teve, ele diz: linda cidade, né? E eu tinha vontade de destruí-la toda para poder reconstruí-la de acordo com a estética do Speer, que é o arquiteto nazista, né? Você, quando critica a estética nazista, você critica essa estética arquitetônica também? Porque isso foi uma marca enorme. Claro, ela tem que ser criticada, né? Porque ela é uma estética que deforma princípios helênicos que são interessantes, né? Gozado, Petri, só uma observação, mas desde criança, quando eu via aqueles monumentos, os próprios uniformes nazistas, assim, gozado, como criança aquilo me causava aversão, eu não conhecia da história, né? Não, mas é uma coisa que amedrontava, dava um certo mau gosto. Tem a história também da contrapropaganda, que a gente aqui no Brasil, a partir de uma determinada época, a partir do Zé Carioca, né, se começa a propaganda antinazista. Mas eu não sei se é só isso, não. Até hoje eu tenho uma incursão muito grande no mundo das artes, e é uma estética que não me seduz, realmente não. É que tanto a estética nazista como a fascista, elas introduzem um elemento importante na vida do sujeito ordinário, sujeito comum, que é a militarização estética da vida das pessoas, né? Isso é muito importante, né? E aí, então, a gente vê. E por isso que a gente tem, no curso, a gente vai trabalhar isso detalhadamente, né? Essa questão de uma miliciarização dos sujeitos, ou seja, é importante comprar um fuzil e portar ele como arma de poder, né, como elemento simbólico importante ou real, né, e não feijão, né, no caso. Bom, a gente tem a micialização da arte também, né? Visto o ministro da Cultura, né? A própria Regina Duarte, o braço se estendeu.
Na realidade, a gente não pode dizer que eles são absolutamente coerentes com um padrão estético reconhecível. É verdade. Porque eles são, na realidade, por exemplo, se pegar o caso da Regina Duarte, a gente sabe que ela não é uma erudita, né? Muito menos Olavo de Carvalho, né? Que é uma coisa... Mas, assim, a gente poderia falar que há uma estética fuzzy, ou um fascismo, ou um nazismo, porque o Bolsonaro, digamos, ele está entre uma coisa... Desculpe. Imagina. E outra, né? Mas ele seria alguma coisa fuzzy, né? Nebulosa, não pura, Sim. não organizada, né? Nem mesmo Mussolini era um fascista hardcore, né? Ele era fuzzy, né? Me parece que o que fica é uma nebulalização da cultura, realmente. Não tem uma estética definida. Existe uma confusão, um esfumaçamento geral aí, e principalmente nos critérios, né? Que eu sinto mais. Nós somos no Brasil, né? Convenhamos, né? O Brasil tem suas próprias características, né? Eu estava lendo hoje o livro da Oyama, que foi sugerido numa das lives que eu comprei, chegou domingo, né? E lá fala que o Bolsonaro vai almoçar com o Heleno na beira da praia e eles pedem camarão com gergelim, um prato que dá para 3 pessoas. Aí ela descreve, os dois são... né? Mas, olha só, eles comem essa comida na beira da praia. Tu tá entendendo? Então, essa é a coisa do Brasilis, né? Do brasileiro, né? Se eu fosse para Natal, nessa situação, seria carne de sol, né? Sabe? Então, sabe, não é um elemento muito refinado. Também a gente não pode falar que lá no nazismo eles tinham um elemento absolutamente refinado, mas eles tinham posicionamentos filosóficos malucos, bem organizados, que vêm desde antes da ideia dos arianos, Annie Besant, que muita gente adora, né? Acham que é uma guru espiritual, mas ela prega a eugenia, que os arianos são superiores, aquela coisa toda, né? Enquanto que no Mussolini não tinha filosofia nenhuma, era uma bagunça, né? Muito bacana isso até. Então o Mussolini está mais próximo, por ser italiano, latino, da gente, né? Sim, sim. Mas eu ainda estou construindo esse mapa, eu estou fazendo um mapa lógico disso, para a gente tentar ficar na realidade. E você está montando, então, levando isso para um curso. Pois é. Muito que legal. Coisa, né? A psicologia de massas do nazifascismo, né? Do neonazifascismo e a realidade atual, né? Porque hoje a gente tem exemplos bastante interessantes, né? De posicionamentos que podem ser observados e identificados, né? E eu fiquei muito surpreso retomando o livro do Eco. O livro do Eco eu tinha lido, acho que em francês a primeira vez, e agora saiu em português. Eu comprei e fui reler. E fiquei muito assustado, porque ele diz o negócio está recomeçando na terceira geração, né? Ou seja, aquilo que aconteceu na década de 20, 30, 40, já em 65, 70 ou 75, já estava começando a ficar esquecido, né? E os princípios vindo novamente, né? E esse é um valor do curso, então. Esse é o valor da sua ação, que passa a ser até uma ação política, mais que um curso, né, Petri? Bom, a ideia é colocar um panorama da coisa para se discutir e colaborar numa possibilidade de que os colegas tenham instrumentos para poder olhar para a realidade sociopolítica e entender o que está acontecendo e aí, então,
não serem conduzidos. Primeiro, poderem ser senhores de sua própria vontade, democrática, né? Mas também identificar células, né? Porque muitas vezes a gente entra em contato com as pessoas e é conduzido, né? E eu vou trabalhar também, isso é uma coisa que a gente pode discutir num outro momento, o conceito de gray zone, que é a zona cinzenta, que é do Primo Levi, e que é um conceito bastante interessante, né? E que a gente pode verificar os vários grados em que as pessoas estão ou absolutamente dentro num paradigma fascista, ou estão mais nas bordas. E o exemplo prático é o seguinte: eu tenho uma lista de família, certo? Número 1. Nessa lista de família tem 90 pessoas. E atualmente, não é meu caso, mas estou inventando um exemplo, a lista está toda bolsominion. Mas eu preciso conseguir olhar para essa lista e saber aonde estão os líderes que influenciam e subjugam o grupo. Não adianta eu discutir com eles. Eu tenho que acabar identificando as pessoas que estão numa determinada posição dessa zona e que são capazes de pensar a partir de perguntas, por exemplo, né? Essa é uma preocupação que eu tenho, né? Não, legal, legal. Me parece que, por exemplo, a gente vê algumas pessoas da esquerda discutindo fazer renascer o debate social, né? Eu acho que o Cultiva, quando lança o curso de educação popular, é uma ação nesse sentido, ele leva a discussão para... E eu acho que você cita um caminho, né? Ajudando a construir o entendimento dessa parcela, desse tipo de personalidade, porque a gente está falando de grupo, não só de personalidade também, né? O problema é a massa, né? O problema é a massa. E a massa, ela não é a massa como Le Bon, na psicologia das massas, falava. Espontânea, caótica, desorganizada. As massas estão sendo manobradas e organizadas hoje. Então, tu tem elas dispersas, ou seja, um grupo aqui, um grupo lá e tal, mas elas estão recebendo uma orientação dentro de um canal que foi criado, tanto pela mídia tradicional até um certo momento, mas principalmente pelas redes sociais, o Twitter, o YouTube, parará, né? E então elas estão tendo uma direção, né? E uma direção muito complicada, né? Petri, então você está preparando um curso para a gente, esse curso vai sair pelo Cultiva, né? Vai ser um curso de férias, né? Eu tenho até uma possibilidade de cronograma. A gente não vai falar disso hoje, porque vamos deixar para uma próxima vez. A gente está amadurecendo, né? Uhum. Eu recebi o seu material hoje. Tá. Fico muito contente de estar participando disso, colaborando. E, para encerrar, o que você pode... Aquela velha falta do que falar da minha parte. Para encerrar, o que você pode deixar para a gente? Eu sempre fui muito resistente, né, como intelectual e psicanalista, a fazer algo dentro, publicamente, né? Porque achava que, assim, algumas coisas que a gente aprende com Freud, né, não entrar na sociedade de espetáculo, etc., né, todas as vezes que essas oportunidades aparecem. Porém, eu acho que nós temos um compromisso histórico também hoje, muito importante, né? E esse compromisso histórico, ele talvez possa ser feito, em parte, eu colaborar um pouquinho com isso, mostrando a importância de nós retomar certos pensamentos clássicos que se relacionam profundamente. Por exemplo,
a psicologia das massas e a análise do eu, do Freud, o mal-estar na civilização, né? A questão da por que a guerra, a extemporaneidade, com toda a leitura crítica que a escola de Frankfurt faz da psicanálise de Freud e a recuperação dela, que é uma coisa que a gente vê muito pouco por aí, sabe? Eu tenho colegas que eu gosto muito, mas eles estão, parece que inventando teorias novas, né? E eu acho que nós precisamos voltar aos grandes clássicos, né? É uma discussão sempre que eu tive, um bom tempo atrás, que me parecia assim que o cara de esquerda, nas listas, nunca tinha passado os olhos pelo 18º Brumário de Luiz Bonaparte, né? E eu acho essa uma leitura fundamental para quem pensa a questão da luta de classes, e principalmente, por exemplo, quem pensa a questão do recalque, da revolução, da contra-revolução, esses conceitos estão todos ali, né? E Marx escreveu... Eu dei uma aula, inclusive, para os meus alunos sobre lembrar, repetir, perlaborar. E tem um momento, eu digo assim, olha aqui, ó, parece que Marx leu Freud, só que tem um detalhe. O 18º Brumário foi publicado em 1808. Não, em 52, uma coisa assim. Né? E Freud nasce em 56. Né? Mas a ideia de recalque, de recuperação, etc., está tudo explicadinho lá no 18º Brumário, sabe? Os homens fazem a sua história, diz ele, mas não a fazem do modo como o pretendem. Aí ele vai, fazem a história sob as condições que lhes são legadas. E o passado de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Daí ele vai dizer, quando Cromwell podia ter dado um passo adiante e fazer uma revolução, ele dá um passo para trás e evoca as efígies do passado. Sabe? Isso legal. É muito interessante. Então, hoje nós estamos nesses tempos, assim, que as pessoas podem melhorar a vida, a sociedade, mas todo mundo podia escolher um presidente que ia agir de acordo. Por mais críticas que eu possa ter ao Haddad, ele ia responder positivamente e a favor das pessoas na pandemia. Então, nós vamos analisar todos esses elementos no curso, né? As ações que são... Quando você deixa de agir, você está agindo, muitas vezes. Né? E o que significa? Qual é o projeto que está desenhado aí, né? O projeto é claro, né? É legal. Então é isso. É um esforço, né? Muito legal, muito legal. Me evoca várias perguntas, mas vamos deixar para as próximas, porque tem bastante coisa. E a ideia é nós batermos esse papo semanalmente. Tá bom? Tá? Então, muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo que, por acaso, está assistindo e desejo uma boa semana. Até mais, Osíris.